tarde, turma de beneficiamento. Professor Lucas aqui, para a gente continuar a falar um pouquinho sobre controle estatístico de processos. A gente está falando sobre cartas de controle, já vimos as cartas de controle para variáveis. Na última aula, a gente viu a carta de controle para atributos do tipo P. Então, esse foi o nosso primeiro tipo de carta de controle para atributos. Nessa aula, a gente vai conhecer os outros três tipos de cartas de controle para atributos. Então, o nosso segundo tipo de carta de controle para atributos é a nossa carta do tipo NP. Essa carta do tipo NP, chamada aí de carta para unidades de não conforme, ela é similar à nossa carta P. Mas a gente não vai controlar a proporção. A gente passa a controlar agora número de não conformes, ou seja, número de unidades com defeitos, número de peças com defeitos. Então vocês começam a perceber que a gente não está trabalhando mais com proporção, a gente está trabalhando com quantidade. E essa situação de não trabalhar com proporção ou porcentagens e trabalhar diretamente com as quantidades pode significar uma facilidade de interpretação, muitas das vezes. Tá? Só que a gente tem aqui uma limitação. Para a gente usar esse tipo de gráfico NP, os nossos subgrupos de amostras têm que ser constantes. Então, o que podia acontecer lá no nosso gráfico P, eu ter subgrupos de tamanhos diferentes, e mesmo assim a gente conseguir construir a nossa carta de controle, porque na realidade o que a gente estava fazendo era trabalhando com proporções, no nosso gráfico NP não vai acontecer, porque a gente está trabalhando com quantidades. Então a gente tem essa limitação de que para trabalhar com gráfico NP, a gente precisa ter subgrupos de tamanhos constantes, ou seja, subgrupos de tamanhos iguais. Os nossos limites são dados por essas equações. Minha linha central é a média de número de peças fora da conformidade, tá? Média de não conformes. O meu limite inferior é essa média menos 3 vezes o desvio padrão, e o meu limite superior é essa média mais 3 vezes o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão pode ser dado por esta equação aqui, tá? Que é idêntica a esta aqui. Como que a gente vai construir esse gráfico? Coleta de dados e a gente vai registrar a quantidade de produtos defeituosos em cada amostra. Depois a gente vai achar a média desses produtos defeituosos em todas as amostras. Cálculo do limite de controle e a gente vai simplesmente construir o gráfico escrevendo os pontos que estão representando esses números defeituosos em cada amostra, tá bom? Não vou fazer um exemplo, porque a construção é bem parecida com o exemplo que a gente já viu, assim como os próximos. Eu vou só trazer a ideia desses gráficos para vocês. E os exemplos a gente trabalha na nossa aula de exercício. O terceiro tipo de gráfico de controle de atributos é o gráfico do tipo C. É o nosso gráfico C. Esse gráfico diz respeito ao número de não conformidades. Eu vou até grifar aqui, ó, número de não conformidades, para a gente ter um cuidado de que conformidade é diferente de conformes. Quando a gente fala de número de conformidades, a gente está falando da quantidade de defeitos e não da quantidade de peças com defeitos. Isso é diferente. Então, nos dois primeiros tipos de gráfico, gráfico P e NP, a gente trabalhava com a quantidade de peças com defeito. Nos dois últimos tipos de gráfico, a gente vai trabalhar com quantidades de defeito. Exemplos que a gente vai usar isso é quando a gente está trabalhando os efeitos em um meio contínuo,
né? Por exemplo, num tecido, em que a gente pode calcular quantidades de defeito, de falha no tecido por área, ou se a gente pensar na pavimentação de uma rua, né? Colocação de asfalto, a gente consegue definir a quantidade de imperfeições por metro ou por quilômetro desse asfalto. Tá? Então a gente tem mais interesse em trabalhar quantos defeitos existem do que simplesmente a ideia se existe ou não defeito. Outra situação que a gente pode encontrar esse tipo de gráfico é quando a peça pode apresentar mais de um defeito, tá? Mais de um tipo de defeito. Por exemplo, defeito de pintura e defeito de usinagem, né? Então, se pode apresentar mais de um tipo de defeito, a gente também consegue utilizar o gráfico C. Mas tem que ficar muito claro para vocês a diferença entre o que é conformidade e o que é conforme. Conformidade, a gente está falando do defeito. E conforme, a gente está falando da peça defeituosa. Em algumas situações, a gente quer saber quantos defeitos existem. Outras situações, a gente quer saber quantas peças com defeitos existem. Nesse gráfico C, é imprescindível que a gente tenha os tamanhos de amostra constante, ou seja, iguais. Os limites desse gráfico C são calculados com uma equação com as três equações abaixo, né? Minha linha central é a média, eu simplesmente coloquei uma equaçãozinha aqui para calcular a média, é aquela equação que a gente sabe calcular a média, é só calcular a média normal, igual vocês sabem fazer. Limite inferior é a média mais ou menos 3 desvios padrões. O interessante é que o desvio padrão nesse gráfico é dado simplesmente pela raiz quadrada da média, tá bom? Então, simplifica um pouquinho o cálculo do desvio padrão. O último tipo de gráfico é o gráfico U, que é de número de não conformidades por unidade, ou seja, ele vai controlar o número de defeitos por unidade produzida. Então, vocês começam a perceber que ele é similar à carta C, porque ele trabalha com número de defeitos. Mas quando a gente faz número de defeitos por unidade, a gente está trabalhando também com proporção. Então, a gente não precisa ter o tamanho da amostra constante. Ou seja, o tamanho da nossa amostra pode variar. Então, talvez vocês já tenham percebido o seguinte. Se eu trabalho com proporção, eu não preciso ter o cuidado de ter a amostra do mesmo tamanho. Quando eu trabalho com proporção, eu posso ter amostras de diferentes tamanhos. Se eu trabalho com quantidade, eu tenho essa necessidade de ter a amostra do mesmo tamanho. Tá? Então, o nosso gráfico U, ele é um gráfico para números de não conformidade por unidade. Então, a gente vai dividir a quantidade de não conformidades pelo tamanho do lote. Nossos limites de controle, tá? Linha central vai ser a média daquela medida U nossa lá, que é unidades de não conforme, quantidades de não conformidades por unidade. Essa equação toda aqui, ó, tudo isso daqui é o cálculo da média, que vocês já estão acostumados, sem problema nenhum. Meu limite inferior, que é U, médio, menos 3, e aqui o meu desvio padrão é dado por raiz quadrada de U médio dividido por N. Né? O limite superior, a gente só inverte o sinal negativo por positivo, ou seja, é a média mais ou menos 3 desvios padrões, tá bom? Então, pessoal, para a gente finalizar, a gente já viu os gráficos de controle para variáveis.
E a gente terminou de ver agora os gráficos de controle para atributos. Nos gráficos de controle de variáveis, a gente viu o gráfico média amplitude, o gráfico média desvio padrão e o gráfico mediana amplitude. Para atributos, a gente viu proporção de não conformes, quantidade de não conformes, quantidade de não conformidades e proporção de não conformidades. Tá bom? Então a gente fecha aí a apresentação desses gráficos de controle para vocês. Só para fechar o vídeo, como a gente vai saber qual tipo de gráfico de atributo que a gente vai usar? Então aqui eu pus um fluxograma que leva a gente a tomar essa decisão, né? Então são do tipo de peças não conformes. Então a gente está falando de peças não conformes ou a gente está falando de não conformidades, né? A gente tá trabalhando com peças com defeito ou quantidades de defeito por peça, entendeu? Então, se a gente está trabalhando com quantidade de peças com defeitos, a gente vai trabalhar com a carta P ou NP. A gente tem o tamanho da amostra constante. Se o tamanho da amostra não é constante, a gente tem que usar a carta P, que é proporcional. Se o tamanho da amostra é constante, aí você pode escolher. Ou você usa a carta P ou a NP. Tá? Por outro lado, se ao invés de quantidade de peças com defeitos, a gente estiver falando de quantidade de defeitos, a gente vai ter que trabalhar com a carta U quando a gente não tiver amostra constante. Caso a gente tenha amostra constante, a gente pode fazer a escolha de trabalhar com a carta U ou com a carta C. Tudo bem? Fechamos essa parte teórica de cartas de controle. Vejam o vídeo com calma, pausem se necessário. Tá? Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios para vocês quebrarem a cabeça e na aula seguinte a gente resolve eles juntos. Tudo bem? Até lá!